Estava aqui pensando como começar esse vídeo e eu quero só transmitir uma mensagem, porque a gente coloca a mensagem dentro da garrafinha, joga na água e vê quem que vai pegar, certo? É o que eu estou fazendo aqui. Eu sempre tive ah, algumas dúvidas em relação a um texto bíblico. Eu quero ler esse texto com você aqui, Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20. Diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A minha dúvida está aqui no fazer discípulo, porque eu acho que fazer discípulo é uma coisa, mas aí eu vou na igreja, o pessoal ensina outra, e eu resolvi estudar. Fui estudar os textos no, na língua original, porque agora com inteligência artificial qualquer um tem acesso a isso. Bom, e enfim, eu queria compartilhar algumas coisas aqui, né? Eu perguntei que eu entendo o que é fazer discípulo, só que eu entendo de um jeito diferente de evangelizar, de converter pessoas. Eu não acredito que seja a mesma coisa. Fazer discípulo é uma coisa, evangelizar é outra. Fazer um proselitismo, trazer a pessoa de uma outra religião para a minha religião, isso não é fazer discípulo. Porque eu não acho certo o mestre, no caso, que é o discipulador, ele correr atrás dos discípulos. Veja bem, eu acredito que para um discipulado funcionar, o discípulo tem que ter muita vontade de ser discipulado. A partir do momento que eu tenho que ficar pedindo pelo amor de Deus para o discípulo querer fazer o discipulado, isso para mim já não é discipulado há muito tempo e não é isso que ensinam e eu fico muito grilado. Então quero entender alguma coisa aqui e ver se você pensa mais ou menos parecido com o que eu penso. A pergunta é uma obrigação dos mestres angariarem discípulos? É uma obrigação do discipulador correr atrás e conseguir mais discípulos? Então, fazer discípulo é o que está escrito no texto. A palavra não está dando nenhuma conotação no original com o contexto de recrutar discípulos. Não está. Está falando que eu tenho que ensinar, eu tenho que transmitir a essência, né? E eu não estou fazendo discípulo, quando estou falando aqui de fazer discípulo, não é um discípulo meu, é um discípulo de Jesus. Então é transmitir essa essência de Jesus para a vida da pessoa. E essa pessoa tem que querer isso. Vamos ver aqui, ó, o modelo de Jesus. Observe algo curioso nos evangelhos. Jesus não parece viver uma ansiedade por números. Em vários momentos ele faz exatamente o contrário do que um estrategista de crescimento faria. Quando multidões o seguem, ele aumenta a exigência, e conforme a exigência, né, conforme o elástico estica, conforme a corda puxa, muita gente espana, né, e sai fora. Então, foi exatamente isso que ele fez e muita gente espanou. Quando o jovem rico se afasta, ele não corre atrás do jovem rico. Quando muitos discípulos o abandonam no caminho, está lá em João 6, ele não suaviza a mensagem para reter. Não, peraí, não foi bem isso. Me perdoa, não, calma. Vamos fazer uma reunião. Deixa eu lavar seus pés para vocês me perdoarem. Não, ele não faz isso. A galera começa a vazar. Ele, pelo contrário, ele chega para quem ficou e fala assim: vocês também querem ir embora?
Mano, se você tiver com vontade de ir embora, vaza, vai embora agora. Esse é o Jesus que está relatado na Bíblia. Porque daí pegam a parábola lá da centésima ovelha e isso vira a regra geral e cai por terra esse Jesus que a gente lê aqui. Bom, não parece um comportamento de alguém preocupado em aumentar a quantidade de seguidores, né? O chamado precede o discipulado. No mundo judaico, normalmente, o discípulo procurava o mestre. A relação começava porque havia admiração, reconhecimento e desejo de aprender. Ninguém era forçado, ninguém era coagido, ninguém era capturado. Por isso, a minha observação busca esse fundamento, precisa ficar correndo atrás. O discipulado só funciona quando existe um desejo real do discípulo. Sem isso, existe apenas controle, sabe? Aquele lance da marionete. E eu tô aqui com os fios manipulando você, querendo que você vá para frente, vem para trás, vai para esquerda, vem para direita. E não é isso que Jesus ensina. Não existe controle, não existe essa dependência, dependo do meu discipulador, não tem uma doutrinação. Esse tipo de situação, quando existe, não é discipulado. Então, o que significa fazer discípulos? Talvez a pergunta seja: quem é o responsável pelo quê? Jesus não diz: convençam as pessoas a querer ser discípulas. Não fala. Ele diz: façam discípulos. Mas observe a sequência. O reino é anunciado, algumas pessoas respondem, essas pessoas passam a caminhar junto, essas pessoas são formadas. Vou repetir. Número 1, o reino é anunciado. Ok, pregação da palavra. Algumas pessoas respondem. Número 2. Número 3, essas pessoas passam a caminhar junto. E número 4, essas pessoas que estão caminhando junto são formadas. O discipulado começa após essa resposta, falar: eu vou atrás, eu quero. Não é antes. Então, primeiro tem uma resposta da pessoa, do discípulo. Agricultura talvez seja uma metáfora melhor. O agricultor não convence a semente a germinar. Ele prepara o solo, ele lança a semente, rega, cuida. Mas a vida em si não é produzida pelo agricultor. A vida está na semente. Da mesma forma, talvez o papel do discípulo maduro seja testemunhar, ensinar, servir, viver de forma coerente. Eu sendo discípulo já, entendeu? Não é sendo discipulador, sendo discípulo de Jesus, eu testemunhando, ensinando, servindo, vivendo de forma coerente, talvez algumas pessoas naturalmente vão desejar entender o que é isso. E outras não. Natural, não é todo mundo. O problema do proselitismo parte frequentemente da ideia de que eu preciso convencer você a entrar para o meu grupo. O discipulado bíblico parece mais próximo do seguinte: se aquilo que você vê em mim desperta fome em você, caminha comigo. Ah, cara, é muito diferente, né, do que a gente ouve por aí. São muitas coisas pregadas, ensinadas sobre cobertura, ah, sobre fazer parte, sobre ganhar o mundo inteiro. Alguns vão seguir, outros não. Como que vai ganhar o mundo inteiro? Como que você fala isso? Como que você ensina isso? Bom, como que eu ensinei isso por muito tempo? Meu Deus, que vergonha. Paulo é um exemplo interessante. Ó. Paulo ensinava, Paulo pregava, plantava igreja, mas a gente não vê Paulo perseguindo pessoas para transformá-las em discípulos. Pelo contrário, Paulo perseguia pessoas quando ele era Saulo para matar as pessoas, para prender. Né? Depois que ele se converte,
ele sai plantando igreja, ele sai pregando, você não vê ele correndo atrás dos discípulos, gente. Só lê Bíblia. Vai ler que você vai ver a história de Paulo. Ele anunciava, alguns zombavam, alguns ignoravam, mas alguns criam. Os que criam eram então encorajados e ensinados. Pronto. Existe obrigação em angariar discípulos? Uma pergunta, né? Existe a obrigação de angariar discípulos? Eu teria cuidado aí com a palavra angariar. Ao meu ver, é o que acontece, tá? Angariar carrega a ideia de recrutamento. E não vemos isso em Jesus. Ele não saía recrutando os caras para Rinodê. Ele não saía recrutando os caras para o exército de Jesus. Não existe o exército de Jesus, gente. São os discípulos de Jesus. Quando a gente fala os soldados, uma vontade de parecer algo bonito, a gente corre um risco aí. Não é recrutamento. É chamado. É diferente. A responsabilidade de testemunhar, ensinar, servir, transmitir o que recebeu. Não vemos essa responsabilidade de produzir artificialmente esse desejo. Não dá para reproduzir chamado. Não dá. Não dá para fazer chamado artificial. Chamado tem que ser uma coisa espiritual. Não é nem natural. É espiritual. Ninguém pode desejar aprender no lugar do aprendiz. Tem um outro detalhe. Jesus não disse, façam discípulos para vocês. Ele disse, façam discípulos. Isso muda tudo, porque o objetivo não é criar discípulos, seguidores pessoais para o seu Instagram. Não é isso, meu. Ai, ai. É ajudar as pessoas a crescerem em direção à verdade, porque a verdade liberta, e a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. São discípulos para Jesus. Aliás, um dos sinais de maturidade de um mestre é justamente não precisar que o discípulo dependa dele. João Batista expressa isso de uma forma brilhante quando diz para Jesus assim, quando ele fala sobre Jesus: convém que ele cresça e eu diminua. O mestre saudável não acumula discípulos, ele prepara pessoas para caminhar. Por isso, olhando apenas para os evangelhos, eu diria que a obrigação não é de correr atrás dos discípulos. A responsabilidade é viver, ensinar, testemunhar de forma tal que quando alguém genuinamente desejar aprender, encontre alguém disposto a caminhar junto. Então, são coisas bem diferentes. Na prática, muitas vezes, a segunda produz discípulos mais genuínos do que a primeira. Então, quando você genuinamente sentir vontade de ser discípulo, que você encontre alguém também genuinamente disposto a te ensinar, para você querer caminhar junto com essa pessoa.